Olá, amigos e amigas, sou o Diácono Beto da paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Hoje estamos começando mais um estudo em nosso canal, o livro de Ruth, um livro curtinho de apenas 4 capítulos, com uma história muito interessante do ponto de vista social e principalmente teológico, que vai refletir sobre um grande problema que o povo tinha naquele momento. E o livro aponta uma saída teológica importante para quem estava passando por um momento de crise profunda. E alguns queriam soluções radicais contra as pessoas. E o livro apresenta um aspecto teológico importante, que não é o local de nascimento, a nacionalidade, mas a adesão à fé que faz o povo de Deus. Mas para melhor entendermos o livro de Ruth, peçamos que a Trindade Santa nos acompanhe, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Quando você está na Bíblia, logo depois do livro de Juízes, que terminamos de estudar, você tem o livro de Ruth. A história, ela retrata como se fosse nesse momento dos juízes, mas ela foi escrita depois do exílio da Babilônia. Porque lá, quando você pega o povo que voltou do exílio, eles chegaram alguns a uma conclusão de que todos teriam que ser judeus de nascimento, com 10 gerações para trás, comprovadamente judia. E o livro vai falar de Ruth, uma moabita que vai fazer parte do povo de Deus, que está inclusive na genealogia do rei Davi. E que depois vai estar na genealogia, lá no Evangelho de Mateus, também de Jesus Cristo. Não é o local de nascimento, mas é a adesão a Deus que faz o povo de Deus. E alguns queriam que não, que fosse a questão de sangue. Você é judeu por pai, por mãe, por tataravô, bisavô, 10 gerações para você provar que você é um judeu de verdade. Não era isso. Então fica essa briga. E o livro traz uma grande reflexão sobre isso. Inclusive fazendo o quê? Jogando a história para trás. Lá nos nossos ancestrais, no tempo dos juízes, aconteceu isso e a solução foi essa. Então, é um livro de reflexão teológica e não apenas de reflexão histórica. Tanto podemos ver pelos nomes dos principais personagens do livro, que não são muitos. O primeiro, Elimeleque, o homem da família, que o nome significa meu Deus é rei. Lembro que no período de juízes estavam querendo achar um rei. E aqui o nome do personagem é o quê? Meu Deus é rei, Elimeleque. Depois tem a esposa dele, Noemi, que significa graciosa. Lá no versículo 20 do capítulo 1, ela vai pedir para o seu nome ser mudado de Noemi, doçura, para Mara, amarga. Porque ela diz assim, eu saí daqui para fugir da fome, mas com um marido e 2 filhos, e voltei sozinho. Que vida amarga. Depois, os 2 filhos de Elimeleque e Noemi, um se chama Malaom, que significa doença, e o outro, Quelion, que significa fragilidade. Quer dizer, você colocaria o nome de um filho de doença e de outro fragilidade? Não. Mas mostra, teologicamente, muito, já que eles vão morrer na terra estrangeira. Um deles vai se casar com uma moça chamada Ruth, que significa amiga, e o outro vai se casar com uma moça chamada Orfa, que significa nuca, aquela que vira as costas. Então, orfanato, aqueles a quem as pessoas viraram as costas. Então está numa casa que não é de um parente. E depois nós vamos ter Obed, que vai aparecer, servidor, servo, e Booz, força dele, ou seja, alguém forte. O verbo voltar nesse livro, ele aparece
10 vezes só no capítulo 1. A história vai falar de um casal com 2 filhos que, enfrentando uma fome, vai para o exterior, casam as 2 filhas com a tal de Ruth e Orfa, eles morrem, o marido também, e Ruth tem que voltar sozinha para sua terra. Então o voltar para a terra de Deus é importante, mas Ruth volta com ela. Orfa, que virou as costas, vira as costas e vai embora. E Ruth fica com ela. E ela passa a fazer uma opção por Javé. E o livro vai refletir exatamente isso. Não é porque ela é estrangeira que ela não pode estar aqui, mas ela fez uma profissão de fé. Isso nós temos claramente nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, aonde ela, de uma maneira muito bonita, não abandona a sua sogra, não vira as costas como a Orfa, mas é amiga e faz uma profissão de fé em Javé. Portanto, o livro nos leva, nos seus 4 capítulos, a refletir claramente que o povo de Deus é composto não somente daqueles que nasceram e são puro sangue, digamos assim, judeu, mas daqueles que fazem uma opção por Deus. O livro, na sua estrutura de 4 capítulos, é bem simples. A primeira parte vai ser o retorno à terra, à pátria, onde Ruth acompanha Noemi até a sua terra, já que ela era viúva e não tinha filhos, ou seja, não tinha mais direito a nada. Estava fadada à mendigância. Na segunda parte, nós vamos ter que Ruth é apresentada a Boaz no campo. Aqui nós vamos ter muito claramente a lei do levirato, a lei do resgate, que eram leis sociais antigas que nós já vimos nos nossos estudos passados, mas que estavam esquecidas e que eram importantes para os mais fracos da terra. No terceiro ponto, nós vamos ter o encontro lá no campo, mostrando que a discriminação contra os estrangeiros não deveria existir. O importante era a fé em Deus. Os estrangeiros podem sim fazer uma forte adesão a Javé, enquanto que muitos judeus esquecem a fé. Então é mais importante o crer do que apenas falar assim, eu sou do povo. É que nem hoje, né, gente? Você é religioso? Sim. O que você faz? Nada, quer dizer. O importante é você ter a prática da religião. Então, se você é judeu, mas não pratica, não significa muita coisa. Agora, se você é um estrangeiro, mas faz uma adesão forte de fé, isso justifica você ser do povo de Deus. Por isso que hoje o povo de Deus não é uma nacionalidade, mas todos aqueles que fazem a adesão a Deus através de um projeto de justiça, de caridade, de amor, de vida, buscando a santidade, de oração. E no quarto ponto de reflexão, lá no 4º capítulo, nós temos o quê? Esse chamado à lei do levirato e do resgate, para socorrer os mais fracos, aqueles que estão necessitados. Convido você para que juntos trilhemos o livro de Ruth. Pequeno no tamanho, riquíssimo no conteúdo. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a palavra de Deus. Paz e bem.